Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Tex, a Morte de Lilith. Ou para dar o título mais preciso da história, Tex, Juramento de Vingança. Deixa eu pegar aqui para vocês verem o título que está estampado na primeira página da história. O título A Morte de Lilith ele acaba tendo um apelo maior porque ele revela para os leitores do que a história vai tratar, que é da morte da esposa do Tex. Mas o título Juramento de Vingança condiz muito com a trama desenvolvida. Bom, esse aqui é o primeiro volume da série As Grandes Aventuras de Tex. Eu já comentei aqui no canal os números 2, 3 e 4, é verdade, o primeiro número ficou depois, né? Ficou para depois, mas não tem problema não, porque as histórias são independentes. Essa é uma coleção que republica em capa dura, formato italiano e em cores algumas histórias consideradas icônicas do Tex. Serão 10 edições e, ao fim e ao cabo, as lombadas colocadas uma ao lado da outra vão formar uma imagem. Bom, a escolha para começar a coleção foi, ao meu ver, acertada. Foi uma escolha bem boa, colocar Juramento de Vingança ou A Morte de Lilith como a primeira história de uma coleção de histórias icônicas. Por que isso? Porque essa história versa sobre um momento terrível da vida do Tex. Como eu falei, a morte da esposa. Vale dizer que dentro das publicações do personagem, essa foi uma história que levou 20 anos, pelo menos, né, para ser contada. Por quê? Na década de 40, nós tivemos o casamento do Tex. Esse casamento do Tex ele aconteceu na vista de número 5 do personagem. Só que no número 7, os leitores são avisados que logo na abertura, num textozinho, que a esposa do Tex havia falecido durante uma epidemia que provocou grandes baixas entre as tribos indígenas das reservas. Bom, inclusive isso aqui eu tenho que colocar entre aspas. Ela morreu durante uma epidemia que provocou grandes baixas entre as tribos indígenas das reservas, porque isso é uma citação direta, inclusive essa informação está no prefácio da edição que é assinado pelo Júlio Schneider. Bom, a ideia, por que assim, o casamento durou tão pouco tempo? A ideia era que o personagem solteiro oferecia mais possibilidades de histórias e também identificação com os leitores, identificação para os leitores. Ele, por exemplo, poderia surgir a possibilidade de um romance, ele poderia estar sempre cavalgando e não tendo que ficar preso a um contexto por causa da família. A gente pode, a partir do mundo de hoje, concordar ou discordar com essa opção. Mas essa foi, assim, a motivação do autor para esse casamento durar tão pouco tempo. Bom, o que acontece é que no número 7 da história foi comunicada a morte da Lilith e as aventuras seguiram. E a morte da esposa ficou como uma das tragédias que compunham o passado do personagem. Tragédia do mesmo modo que era uma tragédia a morte do irmão, a morte do pai. Em 1969, Jean-Louis Bonelli, criador do personagem, resolveu contar a história da morte da Lilith com mais detalhe. E foi acompanhado nessa história pelo Gallepini, pelo Galep, vamos colocar o apelido do criador gráfico, desenhista que criou o visual do Tex. Então, essa é uma história que é sobre as origens do Tex, sobre o comer, que faz referência a um momento que não foi mostrado nas primeiras histórias e que foi conduzida por aqueles que o criaram. Bom, e o que essa história faz, né? Ela revela o que foi a epidemia que matou a Lilith. Vou mostrando um pouco os desenhos para vocês verem, né? Revela o que foi essa epidemia e mostra que ela não foi uma fatalidade da natureza, ela foi intencionalmente causada. Ela foi uma epidemia de varíola que começou quando vários cobertores contaminados foram enviados aos navarros por alguns bandidos que tinham sido presos pelo Tex e agora estavam soltos. A morte da esposa e de muitos índios fez parte de um plano de vingança contra o Tex. A intenção era que o Tex morresse, porque o Tex, a esposa dele era índia e ele vivia já entre os índios, entre os navarros.
Bom, ou seja, nós estamos aqui diante de um plano para matá-lo que acabou tirando a vida da sua esposa. Por quê? Porque o Tex não estava na reserva. O Kit, o filho dele ainda criança, estava doente e ele tinha levado o filho a uma missão para ver um médico. Ou seja, a epidemia começa e vai devastando as pessoas e o Tex nem sabe do que está acontecendo, ele volta assim que é avisado. Só que ele não volta, aqui é um spoiler, né? Aqui é um spoiler, mas é uma história tão antiga, né? Que ele não volta a tempo de ver a esposa viva. E aí vem o juramento de vingança, que é o título da trama, né? E a história ela se passa em 2 tempos. O presente, onde o Tex conta para o seu filho o que está acontecendo. O Kit Wheeler já está grande, né? Quando eu falo presente, é o presente do personagem, tá, gente? Não é o nosso presente. O Kit Wheeler já grande, o Tex vai narrar o que aconteceu para o seu filho e também partir em busca do último sobrevivente do grupo ligado a essa epidemia de varíola. O único que conseguiu escapar na época. Isso é a trama no presente. Porque no começo da história eles têm uma informação sobre esse homem. A trama no passado, ela é a história contada pelo Tex, né? Mostra o momento da morte da Lilith e a busca de vingança por parte do Tex. Particularmente, eu preferi a história que se desenrolou no passado. Achei mais crua, mais violenta. O Tex movido pela dor e disposto a causar dor. Ele quer que a sua vingança aconteça, mesmo que tenha que agir fora da lei. A história, no presente do personagem, ela tem pontos legais. Por exemplo, mais uma vez o Tex disposto a infringir a lei. Inclusive, ele se alia a assassinos, pessoas que tentaram matá-lo, que com certeza já mataram outras pessoas inocentes. A dor e o desejo de vingança o levam a fazer isso, o levam a, vamos colocar dessa maneira, né, ultrapassar essa linha. Ele se alia com esse grupo, claro, que ele quer que esse grupo não faça mais besteiras. A grande arquiteta dos assassinatos não entra nessa aliança, mas ainda assim ele se alia com pessoas do outro lado da lei. Bom, a dor e o desejo de vingança, como eu falei, o que motivaram. O que eu achei menos bem executado foi o final. Eu vou explicar por quê. Eu achei teatralizado demais. Por quê? Porque eu não vou aqui explorar para não dar tantos spoilers, mas foi criada toda uma situação de terror para o assassino da Lilith, para esse último assassino, vamos colocar assim. Toda uma situação de medo, de terror para ele. Uma situação de medo, de terror que não combina com o restante da história. Não é o tipo de vingança de um homem do Oeste. Não entendam mal, ficou ruim? Não. É algo que tem até seu requinte. É uma vingança que busca explorar, que não seja só a morte, tem seu requinte, mas assim é discrepante com o que foi mostrado até então na história e também com o modus operandi do Tex, inclusive do Tex até aqui. Talvez a intenção seja mostrar um pouco a diferença entre o personagem no passado e no presente, mas assim, ao meu ver, soou discrepante. A última página, no entanto, é uma senhora página, assim, uma página bem legal. E me permitam dar um spoiler, porque é uma página que faz referência a um ponto do começo da história. Deixa eu mostrar para vocês. Um ponto que dá a dramaticidade da saga, né? Que é um ponto onde o Tex faz o seu juramento de vingança. Eu vou mostrar para vocês. Ele joga uma lança no túmulo da Lilith e ele diz que essa lança só vai ser quebrada quando ele levar a justiça, né, a ela, quando ele conseguir matar todos. E, bom, sobrou um, que ele até achava estar morto, mas não pelas mãos dele. E aí a história vai nisso, né? E vou dar de novo, é um spoiler, né? A última página da história é uma coisa previsível, mas soou legal. A última página da história mostra a lança se quebrando sozinha pelo vento após a vingança ter sido alcançada. Ficou bem amarradinho, ficou legal, soa legal isso na história. Por mais que eu falando seja
Ah, mas isso é previsível. Fica bem assim, fica bem legal, né? Bom, enfim, né? É uma história que eu tinha bastante curiosidade de ler, um momento bem importante na trajetória do personagem, um momento definidor do personagem, eu diria, e produzido pelos criadores. Um último comentário agora sobre a coleção As Grandes Aventuras de Tex. Eu li até agora as 4 primeiras e eu gostei bastante da coleção. Ela trouxe 4 histórias: Juramento de Vingança, número 1, Entre Duas Bandeiras, número 2, O Navio do Deserto, número 3, e Os Invencíveis, ou O Bando dos Irlandeses, como era conhecida antes aqui no Brasil, essa no número 4. Bom, tivemos 2 histórias do passado do Tex, uma que mostra a morte da esposa e outra que mostra a participação dele na Guerra de Secessão, e 2 histórias escritas pelos 2 roteiristas que, após os criadores, após, sei lá, o Jean-Louis Bonelli também não é criador, né, mas após seu filho Sérgio Bonelli, talvez sejam os criadores que mais deixaram sua marca no Tex, que é o Cláudio Nisi e o Bozelli. O Nisi escreveu Navio no Deserto e o Bozelli Os Invencíveis. Ou seja, a ideia, me parece, é que a coleção mostra um panorama de histórias icônicas de vários momentos. Eu achei isso bem legal. E eu quero encerrar fazendo uma indicação. Às vezes você quer saber, porque as histórias do Tex, elas são histórias que, em grande parte, são autocontidas. Mas se alguém tiver interesse de saber, sei lá, a vida do Tex como um todo, como é que foi o envelhecimento, uma coisa que é bem legal é o livro Tex Willer, A História de Minha Vida. É um livro do Bozelli e que ele conta a história da vida do Tex em prosa. Claro que ele avança, no finalzinho avança um pouquinho para o futuro, que é uma coisa que a gente pode até desconsiderar, porque as histórias permanecem nesse eterno presente, mas para mim foi bem legal, me deu assim um panorama geral do Tex. Bom, então fica aí o livro Tex Willer como indicação. E uma outra maneira também é seguir a mensal, o livro é Tex Willer, História de Minha Vida, é seguir a mensal Tex Willer, que mostra as histórias do Tex quando jovem. Bom, pois bem, tá aí. Eu vou deixar na descrição o link para a compra das Grandes Aventuras de Tex, todos os números, caso alguém tenha interesse. Eu vou deixar o link da Amazon, a galera sabe, comprando nesse link ajuda demais o canal a se manter, a melhorar. É vendido em outros espaços, eu vim até algumas bancas no Rio de Janeiro. E até algumas bancas, claro que na banca não fica para sempre, mas tem outros espaços. Mas deixa aqui o link da Amazon, vou deixar também todos os quadrinhos de Tex que são vendidos lá na Amazon e o link geral. Bom, claro, caso alguém tenha interesse. Não esquece de dar teu joinha no vídeo, compartilhá-lo se achou legal, quem sabe botar no grupo de WhatsApp, compartilhar também num grupo de Facebook. É isso que faz o pessoal chegar até o canal, talvez conhecer mais o Tex também. É uma das prioridades aqui do canal, inclusive na semana que esse vídeo está sendo publicado, está saindo todo dia à noite um vídeo sobre Tex. Bom, é isso, né? Curte, compartilha, comenta aí se já leu, gosta, não gosta da história. É isso, minha gente. Então, paro por aqui, um abração e até o próximo vídeo.